Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na antífona de entrada de hoje, Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos, aleluia. Lucas narra a morte de Herodes, aquele que promoveu a grande perseguição aos cristãos de Jerusalém. Logo depois, então, desta morte, vem a narração da continuação da história da igreja, o que acontece depois, que é a leitura de hoje. A palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Então, aparecem esses três personagens que Saulo vai ser aquele determinante da segunda parte, mas esses dois, quando aparecem, sobretudo Barnabé, aquele que é mais presente, é sempre um colaborador do apostolado de Paulo. Paulo vai ter um papel preponderante nessa segunda parte. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Então, a narração de Lucas se transfere para uma outra sede importante. Até aqui, a história se passava sobretudo em Jerusalém. Antioquia vai ser uma igreja que vai deixar grande herança para nós cristãos. Ali, então, já sabemos, é o primeiro local onde somos chamados de cristãos. Mas faz uma menção da ministerialidade dessa igreja. Havia ali profetas e doutores. E o evangelista do Espírito Santo continua dizendo assim: um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé e Saulo. E eles jejuaram e rezaram e impuseram as mãos. Esta imposição das mãos não é um sacramento, mas sim um envio missionário. Eles vão partir agora em nome da igreja de Antioquia. Tanto é que é a Antioquia que eles voltarão para prestar conta do trabalho feito no âmbito da evangelização. Então, a identidade missionária, ela pertence ao ser da igreja. Não é um acréscimo, mas é algo essencial e que é fruto do batismo. Então, todos nós batizados somos missionários, somos enviados em missão, somos chamados a partir em missão e isso faz parte do ser missionário. Aquilo que nós já ouvimos o apóstolo Pedro dizer, nós não podemos calar tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. É a consciência de que o Cristo, o Evangelho, é um tesouro tão grande que não pode ser escondido, que faz com que em nós surja a necessidade de ser missionário. Eles rezam, jejuam, impõem as mãos, porque eles vão com aqueles que vão em missão. É uma parte da comunidade que vai para ali para anunciar. E é interessante que, se nós pensarmos, Antioquia, ela recebe o evangelho da igreja de Jerusalém e poderia estar acomodada pensando assim: nós não temos um empenho missionário porque nós somos igreja filha de Jerusalém. Mas não, é justamente desta igreja que vai nascer um grande interesse na evangelização de outros pagãos, de outros povos que não pertencem necessariamente ao povo de Israel e para os quais o Senhor vai abrir o evangelho, vão nos torná-los de igual modo membros da igreja de Cristo. Essa será a grande contribuição do apostolado de Paulo, o evangelista das gentes, dos povos pagãos. Enviados pelo Espírito, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Este João é João Marcos, o evangelista, colaborador no apostolado de Pedro e de Paulo. O salmo responsorial de hoje, o Salmo 63, as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. O salmo todo é uma aclamação de um Deus que é conhecido não somente pelo povo de Israel, mas um Deus que é conhecido, louvado, adorado por todos os povos da terra. Exulte de alegria a terra inteira, os povos governais com retidão. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, e o respeitem os confins de toda a terra. Na aclamação ao Evangelho de hoje, eu sou a luz do mundo.
Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Nós estamos no capítulo 12 do Evangelho de São João. Jesus exclama em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Então, essa parte do Evangelho de São João vai insistir na identidade entre Jesus e o Pai. Já desde o início do Evangelho, João insiste nessa imagem, que Jesus é a plena revelação do Pai. Sem Jesus, nós não podemos conhecer o Pai. Então, Jesus vai dizer hoje, vai exclamar em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Não existe um outro nome pelo qual nós possamos ser salvos. Não existe um outro modo de conhecer a verdadeira revelação do Pai, a não ser através da pessoa de Jesus. Eu vi ao mundo como luz. Jesus, que já se apresentou como pastor, como porta, se apresenta como luz. A luz é aquilo que faz com que nós possamos ver a nós mesmos, mas faz com que o mundo apareça, com que o próprio Deus apareça. Jesus é a luz que nos indica quem é Deus e quem somos nós. Sem essa luz, nós vivemos nas trevas. E nós, no meio das trevas, nós não vemos nada. É difícil hoje fazer uma experiência de uma treva total, porque nós temos luzes espalhadas em todo lado, mas quando nos falta totalmente a luz, nós não conseguimos mais ver nada, enxergar nada. Então nós precisamos da luz que é Jesus para ver quem é Deus, para ver quem somos nós, para enxergar a própria realidade do mundo, das outras pessoas, a partir do Cristo, a partir da luz que dá sentido à nossa existência. O que é o juízo? Jesus já nos falou, e ele vai dizer assim, que não veio para julgar o mundo, mas que cada um se julga, não na esperança de um juízo final, como nós ouvimos nos sinóticos, mas que o julgamento já se dá aqui quando nós rejeitamos ou aderimos a Jesus, ao Evangelho, a sua palavra, a sua vida. Eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Não é a mesma coisa que nós nos salvemos ou sejamos condenados. O Senhor veio para salvar o mundo. O seu juízo é um juízo de salvação. Ele entra na nossa história como nosso Salvador. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juízo. Ou seja, que quando alguém se fecha à palavra de Jesus, e Jesus está falando isso porque a rejeição a ele no Evangelho vai sempre crescendo mais por parte dos judeus, então quem rejeita a Jesus já tem o seu juízo. Então nós temos o Senhor que veio de um modo definitivo até nós, através dele mesmo entrar na nossa história, e entra na nossa história para ser instrumento de salvação. E quis salvar, veio para salvar a todos. Quando alguém rejeita essa salvação, já está julgando a si mesmo. Não é Deus que condena, mas ele veio para salvar. É alguém que, rejeitando essa salvação, se condena. Nisso está em jogo a liberdade pessoal. Deus quer a salvação de todos, mas não nos obriga a aceitarmos essa salvação. Ele quer que nós aceitemos essa salvação, mas cada um tem a liberdade para dizer sim ou para dizer não. O que vai fazer essa liberdade é levar-nos a uma verdadeira experiência de alegria ou a uma experiência de dor, de sofrimento. E eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, o mandamento do Pai. Portanto, o que eu digo, eu o digo conforme o Pai me falou. Jesus revela aquilo que recebeu do Pai. E recebeu do Pai através da união que ele tem de natureza com a natureza divina do Pai, para que nós recebamos essa mensagem que nenhuma outra pessoa poderia nos transmitir de igual valor, de igual grandeza, a não ser o próprio Filho de Deus, que convive e compartilha da natureza e da vida de Deus. Na oração de hoje, ó Deus, vida dos que creem em vós, glória dos humildes e felicidade dos justos, atendei com bondade as nossas preces e saciai sempre com vossa plenitude os que anseiam pelas riquezas que prometestes.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.